E se eu dissesse que você, seu computador e o universo inteiro funcionam com exatamente a mesma arquitetura? E que isso não é uma metáfora? Mas espere. Antes que você descarte isso como ficção científica, eu vou te mostrar os dados. E quando você ver os dados, você vai perceber que existe um padrão que se repete do menor transistor de silício ao maior aglomerado de galáxias. E esse padrão não é poético, é matemático, é estrutural, é a mecânica fundamental da realidade. 3 sistemas, 3 escalas que desafiam qualquer compreensão intuitiva. Um cabe na palma da sua mão, o outro é você, o terceiro é tudo que existe. O computador, o corpo humano, o universo. E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar permanentemente como você enxerga a si mesmo e tudo ao seu redor. Porque quando você entende que esses 3 sistemas operam com a mesma lógica fundamental, você entende que a distinção entre biologia, tecnologia e cosmologia é artificial. São apenas expressões diferentes da mesma arquitetura. Vamos começar pelo que parece mais simples, o computador. Quando você olha para uma tela, você vê uma interface perfeita, ícones, cores, animações suaves. Isso é o front-end, a máscara, a parte bonita, projetada para ser usada, mas faça um corte vertical nessa máscara. Vá para baixo da superfície. O que você encontra? Milhões de linhas de código executando em nanosegundos, dados viajando a 299.792.458 metros por segundo através de circuitos de cobre. Cálculos tão complexos que nem mesmo os engenheiros que os programaram conseguem visualizar em sua totalidade. Isso é o back-end, o cérebro da máquina. E se você cavar ainda mais fundo, até a base, você encontra o código binário, zeros e uns. A linguagem mais fundamental possível, as leis imutáveis que dizem à máquina exatamente o que fazer em cada situação possível. Interface visível, processamento invisível, código fundamental. Agora faça o mesmo corte vertical em você mesmo, sua pele, seus olhos, seu cabelo, sua boca. Isso é interface, o que o mundo vê e toca. Mas por trás dessa interface existe um sistema de processamento que faz qualquer supercomputador parecer um brinquedo de criança. Seu cérebro processa aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo. 11 milhões, cada segundo. Seu coração bombeia 7.500 litros de sangue por dia. 7.500 litros. Seu sistema imunológico identifica e neutraliza ameaças microscópicas em tempo real, sem que você precise pensar sobre isso. E se você cavar ainda mais fundo, até a base do seu ser, você encontra o DNA. 4 letras químicas, adenina, timina, citosina, guanina, que carregam as instruções completas para construir e operar tudo o que você é. 3 bilhões de pares de bases organizados em uma sequência precisa. O código-fonte da vida. Interface visível, processamento invisível. Código fundamental. O mesmo padrão exato. Agora expanda sua visão, faça o corte vertical no próprio cosmos, e se eu te dissesse que você, seu computador e o universo têm o mesmo padrão de funcionamento? O que você vê? Estrelas, planetas, galáxias, girando em padrões fractais, a interface cósmica. Mas por trás dessa beleza, existe um processo de conversão, de energia, que desafia qualquer coisa que a humanidade já construiu. Estrelas são fábricas nucleares que transformam 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. Cada estrela que você vê no céu noturno está realizando fusão nuclear em seu núcleo. Supernovas são eventos de reciclagem cósmica tão violentos que por alguns instantes uma única estrela brilha mais intensamente que uma galáxia inteira. E se você cavar ainda mais fundo, até as leis fundamentais, você encontra as constantes universais. Velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo. Constante de Planck mais de 6.000 joules por segundo. Constante gravitacional. As regras imutáveis que governam tudo, em todos os lugares, para sempre. Interface visível. Processamento invisível. Código fundamental. 3 sistemas. A mesma arquitetura tripartida. Mas isso é apenas o começo, porque a semelhança vai muito além da estrutura superficial, vai até os mecanismos de funcionamento,
Vamos analisar como esses sistemas processam informação. No computador, dados viajam como impulsos elétricos através de circuitos de silício, sinais que conectam processador, memória RAM, armazenamento em disco, uma rede interna de comunicação, onde cada bit tem um endereço específico e um caminho definido. No corpo humano, informações viajam como impulsos elétricos através de axônios e sinapses, sinais que conectam cérebro, órgãos, músculos, pele, uma rede biológica de comunicação onde cada neurônio pode fazer até 10.000 conexões diferentes. No universo, informações viajam como radiação eletromagnética através do vácuo, luz, ondas de rádio, raio-x, conectando estrelas, planetas, galáxias, uma rede cósmica de comunicação onde a velocidade da luz é o limite máximo de transmissão, o mesmo meio de comunicação. Impulsos elétricos ou suas equivalentes eletromagnéticas em escalas diferentes, mas com a mesma lógica fundamental. Agora vamos analisar como esses sistemas se constroem no computador. Transistores, os menores interruptores, formam portas lógicas formam circuitos formam processadores formam sistemas rodam programas criam interfaces. Camada sobre camada, do micro para o macro, no corpo humano, átomos, hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, formam moléculas, água, proteínas, lipídios. Moléculas formam organelas, mitocôndrias, núcleo. Organelas formam células. Células formam tecidos. Tecidos formam órgãos. Órgãos formam sistemas. Sistemas formam você. Camada sobre camada, do micro para o macro, no universo. Partículas subatômicas, quarks, elétrons, formam partículas compostas, prótons, nêutrons. Partículas formam átomos, átomos formam moléculas, moléculas formam poeira cósmica, poeira forma planetesimais, planetesimais formam planetas e estrelas, estrelas formam sistemas solares, sistemas formam galáxias, galáxias formam aglomerados, aglomerados formam superaglomerados, camada sobre camada, do micro para o macro, a mesma lógica de construção hierárquica, complexidade emergindo de simplicidade através de camadas sucessivas de organização, mas aqui está um dos pontos mais importantes. Todos esses sistemas compartilham uma característica que é absolutamente crucial para seu funcionamento. Eles seguem regras que não podem ser violadas. Um computador não pode decidir que 2 mais 2 é 5. Se o código diz que é 4, é 4. O compilador não aceita argumentos, não aceita negociação, não aceita exceções baseadas em como o programador está se sentindo hoje. Seu corpo não pode decidir que não precisa de oxigênio. Seus pulmões não aceitam negociação. Se você para de respirar, suas células começam a morrer em minutos. As leis da bioquímica são absolutas. O universo não pode decidir que a luz pode viajar mais rápido que a luz. Não importa o quanto você queira, não importa o quanto você tente, a velocidade da luz no vácuo é constante. As leis da física são imutáveis. 3 sistemas, 3 conjuntos de leis, a mesma rigidez fundamental. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes, porque existe uma diferença crucial entre esses sistemas, uma diferença que muda tudo. O computador não sabe que existe. Processa, calcula, executa, mas não tem consciência de si mesmo. Não pergunta por que está rodando aquele programa. Não reflete sobre sua própria existência, o universo. Até onde nossas observações e teorias nos dizem, também não sabe que existe. Estrelas nascem e morrem, galáxias colidem, buracos negros engolem matéria, mas não há evidência de que o cosmos tenha qualquer tipo de consciência ou autorreflexão, mas você sabe que existe. Você é o único sistema entre esses 3 que desenvolveu a capacidade extraordinária de observar os outros 2, de estudar máquinas, de mapear o cosmos, de perceber o padrão que conecta tudo. Você é o código que consegue ler a si mesmo. E isso nos leva a um conceito ainda mais profundo: neuroplasticidade versus hardware fixo. Em um computador, o software muda, mas o hardware
permanece essencialmente o mesmo. Você pode instalar novos programas, mas o processador não cresce mais transistores porque você está usando um aplicativo pesado. No corpo humano, o software, seus pensamentos, seus hábitos, suas experiências, altera fisicamente o hardware. Se você aprende um novo idioma, novas conexões sinápticas se formam em seu cérebro. Se você exercita um músculo, as fibras musculares realmente se hipertrofiam. É como se seu computador criasse mais memória RAM automaticamente, porque você está executando muitos programas ao mesmo tempo. E a antifragilidade. Máquinas mecânicas desgastam-se com o estresse, peças quebram, componentes falham, sistemas biológicos até certo ponto se fortalecem com o estresse. Seu músculo cresce quando você o estressa com peso. Seu sistema imunológico fica mais robusto quando exposto a patógenos. Seus ossos ficam mais densos quando submetidos a impacto. Mas vamos ainda mais fundo. Para as teorias mais radicais da física moderna, alguns físicos teóricos, incluindo Leonard Susskind e Gerhard Hooft, propõem algo chamado princípio holográfico. A ideia é esta: toda a informação contida em um volume tridimensional do espaço, todo o nosso universo visível, pode estar completamente codificada em uma superfície bidimensional em sua fronteira. Pense em um holograma de cartão de crédito. É uma superfície 2D plana, uma espécie de padrão de interferência gravado em plástico, mas quando a luz incide sobre ela, projeta uma imagem tridimensional completa que parece flutuar no ar. Se o princípio holográfico estiver correto, então o universo que vemos, tocamos e experienciamos é apenas a projeção, a interface, de dados que estão armazenados em uma superfície bidimensional distante, o front-end cósmico renderizado a partir do back-end holográfico. E isso nos leva à questão final, a questão mais profunda de todas, e a consciência, onde ela se encaixa nessa arquitetura. Existem várias teorias. Alguns argumentam que a consciência é como o superusuário do sistema biológico. A maior parte do corpo roda em modo automático. Coração batendo, células se dividindo, digestão acontecendo. São processos de fundo, daemons que executam sem intervenção consciente. A consciência surge quando você assume controle manual, quando você decide respirar profundamente, mesmo que a respiração seja automática, quando você questiona um pensamento automático, quando você reflete sobre suas próprias emoções. Outros propõem algo ainda mais radical, que a consciência é não local, que o cérebro não gera consciência, mas a recebe, como um rádio recebe transmissões ou como um modem recebe sinal Wi-Fi. Nessa visão, o corpo seria apenas o terminal de acesso, e a consciência estaria na nuvem, no campo unificado, no tecido fundamental da realidade. E há ainda os que sugerem que a consciência pode ser uma propriedade emergente da complexidade. Assim como a umidade emerge de moléculas de água, mas não existem átomos individuais de hidrogênio e oxigênio, a consciência poderia emergir de padrões suficientemente complexos de processamento de informação, seja qual for a interpretação correta. E honestamente, ninguém sabe com certeza. O fato incontestável é este: você é um sistema dentro de um sistema maior, dentro de um sistema ainda maior, e você tem a capacidade extraordinária, talvez única no universo conhecido, de perceber essa hierarquia, de estudar lá, de entender lá. 3 sistemas: computador, corpo humano, universo, a mesma arquitetura fundamental, front-end, back-end, código, a mesma lógica de processamento, informação viajando através de redes, a mesma construção em camadas, do simples ao complexo através de hierarquias, a mesma rigidez de leis, regras que não podem ser violadas. E um deles você acordou. E a Matt, um deles olhou para os outros 2 e percebeu: eu funciono da mesma forma. Isso não é apenas uma curiosidade intelectual interessante, não é apenas um exercício de pensamento filosófico. É algo profundamente significativo, porque se você entende que seu corpo opera com a mesma lógica fundamental de um computador e do próprio universo, então você entende algo crucial sobre sua própria existência. Você não é apenas um habitante passivo da realidade. Você não é apenas um espectador no cosmos. Você é a realidade tornando-se consciente de si mesma. Você é o universo olhando para trás através de seus próprios olhos, estudando suas próprias leis, decodificando seu próprio funcionamento. 3 sistemas. A mesma lógica, e um deles percebeu o padrão. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e comentar o que achou.
Espero não ter te gerado uma crise existencial. Risos. Até a próxima.